DNS Cast, uma produção DNS Vital, suplementos inovadores e conteúdos inteligentes. Hoje vamos falar de Ano Novo, saúde renovada, uma proposta para o Ano Novo, falar de saúde. Muita gente considera agora o início do ano como uma boa oportunidade para repensar os hábitos, repensar o que fez no ano anterior e o que pode mudar no próximo ano. Então, a gente pensa também em dar início a um novo projeto, retomar coisas que ficaram para trás. Então, por que não aproveitar esse momento que ainda estamos em janeiro e propor a si mesmo uma vida mais saudável, tanto física como emocional? E eu sou Elizabeth Fenili, CEO da DNS Vital, e também estou aqui com a terapeuta holística Virgínia, e abro o nosso DNS Cast com uma convidada, Virgínia Bastos, seja muito bem-vinda, e trabalha com microfisioterapia, com constelação familiar sistêmica, e para fazermos um bate-papo super legal hoje, para que ela dê umas dicas bem interessantes de como a gente pode alinhar nossa saúde neste nosso ano novo. Seja muito bem-vinda, Virgínia. Oi, bom dia, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu adoro falar do que eu faço, falar do que a gente estuda, né? Falar das coisas que a gente vive também no dia a dia, coisas que eu já vivi, que acabei passando para os pacientes, entendendo um pouco melhor, né? Porque já andei naqueles chinelos, naquelas sandálias. E aí, então, a gente fala de saúde física, mental, emocional e também um pouco de espiritual, né? Porque não dá para deixar de lado essa camada muito importante que a gente não vê, mas sente. Um conjunto, né? Acho que pensar o ser de uma forma holística. Sim. Né? Ontem eu ouvi uma palavra legal na nossa live, caminhantes. Nós somos os caminhantes, os seres caminhantes. Sim. E dos nossos seres nós temos todo um corpo, né? Um corpo físico, mental, emocional, espiritual, energético. E a gente, nessa nossa caminhada como profissionais, a gente também se sente um pouco paciente, porque a gente aprende com eles, né? E a gente pode também ajudar no caminhar, nesse trilhar, né, os passos a passos do nosso dia a dia. É assim mesmo? Sim, tu sabe que tu falou a palavra ali holística, né? Existe um pré-conceito sobre essa palavra, que as pessoas falam, é místico e tal, e não tem nada a ver, porque o holístico significa ver a pessoa por um todo, né? Inteira, não deixar nenhuma camada, nenhuma proporção, né, do corpo fora, né? Então é muito importante a gente olhar para essa palavra sem preconceitos e entender que essa palavra ela é holística, ela vem para te enxergar inteiro, né, da cabeça aos pés, literalmente. Isso, forma global. Isso, né? De forma global. E, inclusive, essa parte holística, ela também considera a parte do que a gente chama tecnicamente de epigenética. Sim. É o ambiente onde você anda, ou diga, né? Me diga com quem você anda, que eu te direi quem és, né? Eu diria assim, me diga quais são seus hábitos, que te direi quem és. Sim. Me diga o que você pensa e vamos dizer como é que a sua vida está caminhando, como é que a sua saúde está sendo trilhada. E muitas vezes a saúde emocional em detrimento da saúde física, porque nós aqui da DNS Vital, e eu como terapeuta também que sou, né? A gente sempre traz isso. 99% das doenças muitas vezes são provocadas por emoções mal resolvidas. Sim. E quem nunca, nos dias de hoje, passou por algo que não conseguiu resolver emocionalmente, né? No estresse que a gente vive. Né? Nem digo nos dias de hoje, né? Desde sempre. Porque quando tu tá na barriga da mãe, na microfisioterapia, a gente trabalha muito isso na vida fetal, né? A gente consegue captar situações ali, bloqueios, na pré-concepção. Como a mulher estava na pré-concepção, o que ela estava sentindo quando ela estava ovulando, o que o homem estava sentindo quando estava sendo produzido espermatozoide, que a cada 72 horas produz espermatozoide. Então, o que acontece com aquelas duas pessoas, aqueles dois seres, né? Ali já acontece bloqueios no indivíduo, porque é 50% de cada um ali, né? De pai e de mãe. E tu não tem como fugir desses 50%. Sim, né? Que visão maravilhosa, né? Que olhar diferente. É um olhar diferente, sim. A gente vem desconstruindo para reconstruir de uma forma inteligente. De forma inteligente, isso mesmo. E tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E eu vejo assim, a
Às vezes a gente realmente traz lá, quando eu faço reiki também, e as histórias que a gente ouve aqui, a gente já sabe que lá atrás houve algo que hoje não deixa ser esse ser holístico completo, pleno, não vive na sua plenitude, porque teve algo lá atrás que pode ser ajustado hoje. E tá tudo bem? Né? Porque às vezes a pessoa se culpa, traz algo que está mal resolvido e deixa assim, né? E continua acumulando outros problemas em virtude de algo que está lá no seu subconsciente ou está no seu inconsciente, mas está ali machucando, está ali, tá tudo né? No inconsciente, cutucando, né? Tá tudo no inconsciente. Hoje é muito claro que as pessoas têm atitudes errôneas porque não têm noção do seu inconsciente. Não conseguem trazer do inconsciente para o consciente, né? Aquilo que tu faz e nem percebe que faz. Toda vez que a gente vai fazer uma sessão de qualquer tipo de terapia, né, desde o psicólogo, da microfisioterapia, da constelação, do reiki, teta healing e tantos outros que existem, traz coisas que tu faz, não sabe, não nota que tu tá fazendo e traz à tona e tu consegue corrigir isso. Por isso que eu sempre digo, quando a gente vai fazer a microfisioterapia, a gente desconstrói para reconstruir. Então tu tira todas as tuas camadas de crenças, de hábitos, coisas que tu aprendeu com o teu pai, com a tua mãe, na epigenética, no meio que tu vive com os teus colegas e tudo mais, tu vai desconstruir isso e reconstruir de uma forma mais fácil, mais leve, porque quando a coisa fica clara, tudo fica mais leve, tu consegue caminhar com mais tranquilidade. Quando tu deixa de carregar a mala dos outros, boa. Né? Aí tu consegue compreender o que é teu e o que é do outro. Né? Boa. Isso é muito, adorei essa colocação importante. de carregar a mala do outro, porque muitas vezes as pessoas elas se negligenciam em virtude do problema do outro. É mais fácil olhar para o outro, culpar o outro e trabalhar, né? Ser bom para o outro do que para si mesmo. Sim, porque para ti dói. Tu tem que trabalhar o teu merecimento, tu tens que trabalhar a culpa, né? Tu tens que trabalhar todos os teus medos, o abandono, né? A vergonha. Tudo isso tu precisa trabalhar e dói. É desconfortável. Então, quando tu tá ali desculpa do jeito que eu vou falar, né? Tu faz um pocinho de merda quente, que é fedido, mas é quentinho. Tu fica ali, tu não sai. No conforto, exatamente. E aí tu tens a possibilidade de te transformar. Só que isso dói. Então é mais fácil tu olhar pro outro do que olhar pra ti. Si vou fazer caridade. Que linda, tão querida, palavra, né? Tô fazendo caridade. Pra quem? Pra ela ou pra ti? O ser humano, Freud fala isso, né? O ser humano só se move por interesse próprio. Se eu estou fazendo pelo outro, eu estou fazendo porque eu preciso de alguma satisfação. A culpa é tanta que eu tenho que eu preciso fazer alguma coisa boa para pelo menos eu me sentir um pouquinho melhor hoje. É assim que funciona. Ou simplesmente mostrar que está fazendo, porque daí alimenta o ego. Também. O ser humano só se move por interesse próprio. Exatamente. Né? Ela faz para si. Depois vem, né, o sentimento secundário, que é o outro. Isso mesmo, Virgínia. Antes da gente iniciar aqui, a gente estava falando de ter uma saúde renovada e olhar para aquilo que é renovador hoje, ou inovador, dentro do que é terapias ou possibilidades novas que nós temos hoje para cuidar de nós, né? Não só do outro, que a gente pode indicar o caminho para o outro, mas como que nós podemos hoje ter uma atitude renovada com relação à nossa saúde, Virgínia? Traz aí o que a gente tinha conversado um pouquinho antes. Primeira coisa, né? Como fisioterapeuta e terapeuta facilitadora de constelações, a gente primeiro precisa tratar da gente. Né? Quando eu começo a trabalhar as minhas dores, eu brinco, os meus podrinhos, né? Eu vou conseguir enxergar o podrinho e a dor do outro para atender um pouco mais aquilo que a pessoa vem solicitar, né? Hoje, com essa energia renovada, essa possibilidade da gente fazer novas curas, a cura não necessariamente vem de tomar uma medicação. A cura vem de tu mudar um hábito, de tu ter uma tomada de decisão, de tu ter trabalhado em ti a tua autoconfiança, de tu entender que a tua emoção ela tá ligada diretamente com as tuas dores físicas. Tudo começa no emocional.
E aí aquilo vai enchendo o copinho, vai transbordando e aí a doença se manifesta, né? Hoje muito ansiedade, depressão, fibromialgia, enxaqueca, insônia, todas doenças causadas inicialmente por uma dor emocional, muito potente, hoje é comprovado cientificamente. Então hoje tu não precisa somente tomar medicação, claro, tu precisa muitas vezes para sair do fundo do poço, né? E aí associado a isso tu vai ganhando músculos, vai fazendo reiki, vai fazendo microfisioterapia, vai fazendo constelação, vai tratando com uma psicóloga, vai indo no Theta Healing, então vai caminhar na praia, vai fazer acupuntura, vai tomar floral quântico, floral inteligente, né? Então vai trabalhando tudo isso que aí aos pouquinhos tu vai saindo de dentro do buraco. Certo. Né? Eu gosto muito de falar que a nossa vida é uma rua cheia de buracos. Hoje tu tá dentro de um buraco. A primeira vez que tu percebe que tu tá dentro de um buraco, tu fica totalmente abalado e perdido. E aí tu vai chamar alguém, pelo amor de Deus, alguém me ajuda. E aí, ok, chega lá a mãe da criatura que caiu no buraco. Joga uma cordinha. Não, a mãe, o que ela tende a fazer? Entra dentro do buraco. Não, meu filho, mamãe já vai. Aí ficam os dois dentro do buraco. Ninguém tenta resgatar. Daí a mãe vai lá naquele momento. A mãe, o que ela faz nessa hora? Ela vai lá e paga a dívida do indivíduo. Ela vai lá e ajuda a escola do filho que ele teve ou ela teve com não sei quem. Né? E isso é entrar dentro do buraco. Certo. Só que chega numa hora que eles não tem mais para onde ir, eles têm que chamar alguém. Aí pede ajuda para o universo, para Deus, para Buda, para Krishna, né? Daí pede socorro, porque aí já viu que socorro. Ao invés de ajudar a escalar para sair do buraco, ajudou a cavar mais um pouquinho o buraco e daí se afundou junto. Isso. Porque é assim mesmo. E aí então que vai chamar um terapeuta, um médico e tal, né? E esse terapeuta e médico, o que eles vão fazer? Eles vão jogar uma cordinha assim, aí sim. Joga a cordinha, só que tu não tem músculo para subir a cordinha. Teus braços são fracos. E o que tu vai ter que fazer? Ganhar músculos para subir a cordinha, não tem por onde ir. Que é o aprendizado desse momento. Isto. E a pessoa costuma dizer que ela tem que ter a humildade de olhar, né? Ou olhar com sinceridade. Sim, eu estou com um problema, eu reconheço esse problema, vou aceitar a cordinha. Sim. E tá, ok, eu vou aos poucos. Não preciso ser rápido, mas eu posso sair aos poucos, segurando essa cordinha, para quando eu chegar lá em cima eu realmente sair fortalecido. Porque se sair ainda com fraqueza, cai de novo. Não. Se eu não trouxe o aprendizado... Não é nem isso, nem sobe. Se tem fraqueza, nem sobe. Nem sobe? Nem deve. Sobe. Não deve consegue. Tentar. Não, ela até tenta, mas ela não consegue, porque ela não tem músculo para subir. Entendi. Né? É bem fisiológico. Se tu não tem músculo, tu não tem força. Né? Se tu não tem fé, tu não tem milagre. Ou não se equilibra depois que sai. Né? Sim, aí tu sai, aí anda mais um pouquinho... E aí tu cai de novo, em outro buraco. Sim, e é muitas vezes bem pior, né, Virginia? Se tu te tratou do primeiro buraco, tu vai entender que quando caiu no segundo buraco, é um buraco. Não vai demorar tanto tempo para tu perceber que é um buraco. Ao invés de chamar tua mãe, aí tu vai chamar, então, um terapeuta. Que bom, aqui estamos. Isso. Aqui estamos com a solução. Sim. Né? Ou pelo menos para uma tentativa, né, de ajudar e realmente trazer... então, resumindo, né, o que nós falamos, então 99% eu considero das nossas dores físicas, geralmente elas têm um fundo emocional. Sim. O que você considera assim? Não, eu acho que é bem por aí, sabe? Tem aquela questão assim, agora eu vou falar como fisioterapeuta, né? A questão de trauma, tu te acidentou, bateu ali, não é emocional. Não, mas daí o que a gente vai olhar? Por que tu atraiu uma batida de carro? Isso. Como tu estavas dirigindo? Tu estava atento? Tu estava rápido? Então, isso é teu estado emocional. Aí entra nos 99% de estado emocional que atrai qualquer situação que tu estejas vivendo hoje, né? O universo, ele não compreende o que é bom e o que é ruim. Só pensa, ele tá pensando isso, ok, é isso que eu vou dar para ele. Se ele ficar pensando coisas ruins, é coisas ruins que vão chegar. O que a gente emana, isto volta, retorna pra gente. E o que acontece? A maior falha que eu percebo é a pessoa que vem e diz, não, o outro que me prejudicou.
E na verdade não é o outro, é tu que atraiu esse tipo de pessoa. Meu Deus, que pensamento futurístico, né? Mas é isso. Isso é assim, física quântica. Apontar, né? As pessoas esquecem que quando ela aponta, um vai, mas são 4 que voltam. Ela aponta para o outro e esquece de olhar para si. Aí, de novo, eu vou naquela, fácil, né? É mais que a gente tinha fácil olhar para o outro do que olhar para muito si. Mais. Né? Exatamente. Né? Aquela história do sujo falando do encardido. Boa. E outra também situação que eu vejo, assim, as pessoas também, elas no atrair, né, que você falou. Eu tenho constantemente, estou sendo assaltada. E o teu medo não está falando mais alto? Sim, sim. Eu vivo caindo, me machuco o meu joelho, machuco o meu pé, mas você quer ir para o futuro? Né? São analogias que a gente pode fazer, a gente faz, eu faço, né? Quando tenho os meus pacientes, assim. Meu fisioterapeuta MOR, né, de microfisioterapia, que nos dá aula, ele mora no Rio de Janeiro, Dr. Rodrigo. E aí ele falou que lá tem, né, muitos assaltos e tal, né? E ele fala, claro que vai ter um assalto se tu estiver andando com medalhão de ouro. Se tu estiver andando com o celular na mão. Se tu já sabe que tu tá num local perigoso, por que tu vai dirigir de vidro aberto? Por que tu vai estar a tal hora sabendo que ali, lá no caso, né, tem a linha vermelha, amarela e tal, na linha vermelha às 11 horas da noite sozinha, mulher, né? Então, tu tem que entender que tu precisa ter noção que tem lugares que não são para ti. Que tens que ter a noção de ter um cuidado, né? Comigo não vai acontecer nada. Não sei, depende do que tu atrai. E dizer que a cidade já está com essa atmosfera. E não são todos os locais da cidade que são assim. Alguns são mais assim, né? Que também tem uma energia diferente. Em todos os então lugares, você tem que aproveitar a energia do local e se adaptar a ela. É aquilo que a gente falou do epigenético. Ele já está nesse meio. Qual a oportunidade que ele vai dar para o meio? O meio vai tomar conta ou você vai tomar conta do meio? Tu falou agora, vamos falar um pouquinho da epigenética, que eu acho que é um assunto bem interessante, né? A pessoa, ela é adotada. E aí ela fica com a fisionomia parecidíssima com os pais adotivos. Isso é a epigenética. Ela ganha traços, ela ganha hábitos, ela ganha humor muito parecido com seus pais adotivos. E isso comprova que a epigenética, ela existe e ela é real. Porque aqueles hábitos, desde quando ela foi para aquele local, ela começa a manifestar igual àqueles que a adotaram. Ela começou a conviver. Isso né? mesmo. Tem a genética, que hoje a gente já sabe que é 25%. Né? E antes a gente era, meu Deus, escravo da genética, hoje não somos mais. Meu pai é tabagista, então eu também vou ser. Não necessariamente. Se tu não ingerir, não estar perto, não consumir, não vai acontecer. Né? O gene vai estar lá. Cabe tu saber que tu pode abrir essa portinha ou não, é uma escolha. A sua mente está ali, ela pode ser, né? Favorável, você pode usá-la a teu favor, ou você pode usar como uma mente sabotadora e deixar tomar conta. Exemplo, a gente teve um grande exemplo aí de famoso, que foi o caso da Angelina Jolie, né? Nessa parte da genética. A Angelina Jolie, ela tirou os 2 seios, porque ela tinha essa herança genética, eu digo até que é herdança, né? Que é um pouco de tudo, né? Que não é uma herança boa, mas é uma herdança. Dizendo que ela poderia também ter desenvolvido, né, desenvolver no futuro um câncer de mama, porque a mãe teve, a tia teve. Mas você pode quebrar esse elo e essa compreensão ainda não é dada, né? Então, e muitas vezes a minha mãe é diabético, né? Meu pai, minha mãe são diabéticos, a minha família é toda, então eu também vou ser. Não é eu também vou ser. Eu já vou trabalhar para não ser. Sim, aí vem então você pode trabalhar a mente, o teu costume, o teu hábito, você já vai poder evitar, igual o caminho. Você falou, eu estou num caminho perigoso, por que eu vou oportunizar um assalto? É a mesma coisa. Se eu estou num caminho de doença, a minha família desenvolveu, ela traz esse traço de doença,
mas não necessariamente você vai trabalhar para ter a doença, você tem que trabalhar ao contrário. É que o sistema, ele trabalha com o medo, né? Então, eu quero implantar o medo. Quando a pessoa tem medo, a frequência dela celular já diminui. Exato. E quando tu tens pouca frequência celular, tu desenvolve patologias, né, genéticas que estão lá armazenadas. Estão lá, tá incubada. E aí, de repente, na tua fragilidade, né, aproveita, né? Ela se abre e a coisa se manifesta, né? Porque foi implantado o medo. Exato. O medo, ele é um sentimento primário, então é necessário a gente ter, só que ele não pode ser exacerbado. Tem duas formas de medo, aquele que faz tu paralisar e aquele que tu faz tu reagir. Né? O problema é quando tu paralisa. Sim. Aí tu pode ser devorado nessa hora. E vamos combinar que a gente vive num mundo que tem trabalhado para esse medo, né? O medo de deixar você paralisado, coagido. Vai ser domínio, né? Domínio de governantes. Não falo de agora. Eu falo lá já de 1400 e pouco, 1700, onde, né, alguns governantes eles implantaram o medo para que as pessoas ficassem submissas a eles, né? E fizessem o que eles quiserem. Na época eles podiam estudar e os mais pobres não. Né? Hoje a gente já tem acesso à educação para todos, já tem internet que dá informação toda hora, né? Inteligência artificial que está vindo. Hoje a gente já tem suplemento quântico, hoje a gente já tem antibióticos. Tem gente que condena, mas olha, eu acho maravilhoso, porque foi uma descoberta fenomenal, porque matou muita gente, as bactérias, né, antigamente. E falando um pouquinho de história, né? Se a gente for considerar, nós somos uma grande bactéria, né? Porque é um monte de bactéria. Nós somos apenas 10% humanos, né? Exatamente. Sim. Para quem que está nos ouvindo, pode dar uma pesquisadinha de onde viemos, né? Viemos aí de bactérias. E somos ainda bactérias. Sim. Que são boas, que se a gente não tivesse, outros invasores estariam aí nos dominando, isso né? mesmo. Que um vai servindo de alimento para o outro, e aí vão coexistindo de forma bem legal, né? E aí vamos controlando também esses bichinhos. Não podemos também dar muita oportunidade, porque senão baixou a energia, baixou a frequência, o oportunista sempre aparece. Hoje a gente já sabe, né, que quando tá aquela louca vontade de comer um doce, uma coisa é a bactéria ruim, a gente chama de, né, na microfisioterapia de bacteroidetes, né, as bacteroidetes que são as ruins, elas estão querendo lá fazer com que o teu cérebro olhe para um brigadeiro e tu devore 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 e tal, porque elas querem se alimentar, né? Então, mas umzinho pode? Umzinho pode. Umzinho pode. Então, certo. E o que a gente pode considerar de gatilhos emocionais hoje que podem afetar o nosso dia a dia, podem talvez sabotar o nosso caminho, o nosso foco para uma saúde legal, emocional, física, né? Ontem até na live, puxando um pouquinho, ela trouxe, né, nossa convidada, que foi a Terezinha Debatim, um beijo para ela, se ela estiver nos ouvindo, de um eixo, né, emocional, físico e o espiritual como base, o emocional, né, a base espiritual, a casa do espírito muito bem plantada para que a gente dê conta do resto. Eu achei isso muito legal. E ela disse que dentro disso a gente pode também trazer os nossos gatilhos emocionais para nos derrubar. Se o nosso espírito, nossa casa emocional não estiver com alicerce forte, a gente pode cair. Na tua opinião, quais seriam esses gatilhos que podem sabotar o nosso foco em cuidar da nossa saúde? Olha, um gatilho que eu acho muito sério é a primeira sensação de abandono que o indivíduo tem, que é a hora do parto. Porque hormônios fazem com que o bebê sinta uma repulsa para sair do corpo da mãe, que é o comum. O negócio é que as pessoas não sabem lidar com esse abandono. E ali eles falam, né, nas primeiras 2 horas de nascimento, que é a hora de ouro, que é a hora que o bebê deve ficar junto com a mãe, naquele primeiro minuto principalmente, né? E às vezes, antigamente, não acontecia isso, né? Já ia para o pediatra, já ia para a sala de banho, então tudo isso mudou e isso vai reverberar lá na frente. Então, o primeiro gatilho é o abandono. Quando alguém me abandona, o que eu faço? Hoje eu vejo que as crianças não têm mais
não sabem lidar mais com frustrações, não sabem mais lidar com o seu tédio, porque o celular tá ali, o vídeo tá ali, tem muito brinquedo à disposição. Não tem mais tempo ocioso. Não tem, porque o ócio para a criança ele é importantíssimo para desenvolver a sua criatividade. Né? Então, esse eu acho também um gatilho. Hoje a gente vê adolescentes, eu vejo muito no consultório, adolescentes se cortando porque ele está ocioso. Não quero mais existir, vou me machucar. Né? Ou é uma forma ruim que encontrou para se ocupar-se de algo. É também, né, fazer a mutilação, outra para ver o que vai dar. Outra visão que a gente tem daí já dentro da constelação familiar, que é o adolescente ele vai se cortar porque eu quero me vingar do meu pai e da minha mãe, que eu sou feito de pai e de mãe, então eu tô com raiva da minha mãe, vou lá e me corto. Tô com raiva do meu pai, vou lá e me corto. Né? Eu vi algo que eu não me agradei, vou lá e me corto. São crianças, são adolescentes birrentos, que não cresceram, que não tiveram limites, que não tiveram frustrações, que não tiveram ócios, não desenvolveram criatividade e acabam, né, fazendo isso. Não estou dizendo que seja só isso, né? Mas muito vem de lá da infância. Hoje a gente Elizabeth, que nós aprendemos a ser do 0 aos 3 anos. Tudo que a gente é até hoje, a base é ali. Quando tu fala do espiritual, sim, tem que ensinar a criança a fazer o santo anjo do Senhor lá, fazer uma prece, uma oração antes de dormir, antes de comer. Então, precisa... Que seja um agradecimento, né? Dentro de qualquer criança ou fora de qualquer criança, uma gratidão pelo dia que passou. Existe algo além daquilo que está ali que a gente não vê. Então, é nessa hora que tem que implantar na criança. Acho que todo ser humano deve ser temente a Deus. Porque Deus, se eu pegar a palavra Deus e tirar as consoantes, fica eu. Eu sou Deus. Olha, casou direitinho com o que falamos ontem. Nesse conjunto do que falamos ontem, ela trouxe bem essa denominação. Deus no meio é eu. Sim, então, quando dizem Deus está em você e você está em Deus, é isso. Aí tem gente o eu falando das duas partes. Daquilo que você tem no seu dia a dia como oportunidades para viver bem, deixar um caminho do bem, ou aquilo que você às vezes, teve um percalço, teve um obstáculo, ok, o que você vai fazer com isso? Não se desespere, vai em frente, analisa isso com o tempo, que muitas vezes a gente não se oportuniza a olhar com o tempo, ou um pouco fora desse cenário, e ver, opa, eu tive um obstáculo porque eu atraí, eu deixei, eu permiti, e o que eu vou fazer com isso agora, daqui para frente? Como eu vou trilhar? Vou deixar que o mesmo obstáculo que me prejudicou aconteça novamente? Depende do teu nível de consciência, né? Exato. Se tu vai ter a consciência de botar, né, a bomba que tu criou na mão do outro, vai continuar a mesma coisa. Vai, né? Vai empurrar. Então, quando fala ali, né, que Deus mora, Deus sou eu, tem gente que diz, nossa, mas que prepotência. Não é prepotência. E se for, eu tenho que entender que alguém vai me orientar quando ninguém mais estiver me orientando. Isso, se a gente for ver... Chama de Buda, então, de Krishna. Vamos pensar de universo, então. Né? Vamos comparar Deus ao universo. Se a gente não é partícula dele, então somos o quê? Se todos os minerais, asteroides, planeta, todos são feitos de que? Base? Silício, selênio, nós temos todos esses minerais que nós precisamos e nós extraímos de onde? Da Terra, nosso planetinha, né? Sim. Nosso grande planeta, e é pequenininho diante desse universo tão grandioso, e daí somos também parte desse universo. Então, por que não somos Deus, né? Se a gente for pensar que não tem essa conotação religiosa, mas sim uma conotação científica, comprovada daquilo que nós temos em nosso corpo e daquilo que a gente precisa alimentar do corpo para viver, para seguir em frente, então sim, nosso eu é feito disso também, né? De matéria a ressonância dessa matéria, que é o que a gente faz aqui quando suplementos. O que a gente faz? Carrega de energia essa matéria. Então, por exemplo, vou lá extrair uma planta para eu comer. Ela carrega ali vários minerais. Mas se esse mineral já estiver morto, se já estiver sem energia, eu comer uma planta que não veio, né, bem cuidada, ou se eu comer ela com muita raiva, não abençoei aquilo que eu comi,
certamente ela não vai te fazer bem. Qualquer alimento que venha extraído e a gente vai colocar para dentro e não fez a ressonância com isso, realmente vai fazer mal. Então, olha só que grande isso. Isso é tema para mais um monte, coisa, né? Que daí tem a intenção da pessoa, né? Se a pessoa não tem uma boa intenção, obviamente não vai desenvolver nada de bom, né? Tudo se ressona, né? Aquilo que a gente falou. Hoje tem o ressignificar, o cocriar, todas essas palavras, né? Que a gente traz no nosso dia a dia, é isso mesmo. Ok, você come no piloto automático, ou você come e sabe que você está comendo conscientemente, que foi o que você falou, trazer a consciência, e você ainda ressona ali, abençoa, vibra, isso vai fazer muito bem para mim, vou comer, e que bom, isso, até eu já fiz esse exercício, vou comer e isso vai cuidar de mim, vou comer sem medo que vou engordar ou exagerar ou algo assim, claro, comendo coisas saudáveis, e ok. E se a gente mas é por isso olhar, que as né? pessoas engordam, né? Engordam assim morbidamente. Porque elas nem olham? Não olham que elas só estão roendo, né? A informação do cérebro, da mastigação, para ter uma sensação de prazer. Isso, porque deixamos os nossos gatilhos emocionais falarem mais alto, deixamos a nossa mente nos sabotar, deixamos o nosso hábito também não vir a favor da gente. Então a gente senta numa mesa, não come nem porque está com fome, come por comer. Ou vai buscar qualquer coisa para cobrir o ócio. Né? Eu vou comer para cobrir o meu ócio. Porque você falou, a pessoa tem que estar sempre ocupada. Então, no ócio, ela vai buscar se ocupar de comida que muitas vezes não é saudável, não é no momento certo. É comida e, na verdade, não vou falar de comida, vou falar os excessos, né? Os excessos. Todo excesso é veneno. Né? Certeza. E às vezes a gente pega, né, no consultório, eu não bebo. Sim, chega o final de semana, você exagera, toma pela semana toda, come bobagem pela semana toda. Mas a semana tá ótima. Mas final de semana... pela semana eu posso. Sextou, né? Hoje posso, né? Hoje sextou, inclusive. Hoje isso aí é um mecanismo de autossabotagem, né? Exatamente isso. E você acha que... Eu trago também assim, o estresse, a ansiedade, a correria do dia a dia, tá parecendo um troféu? Parece que as pessoas acham assim, se eu tenho correria... Parece que eu estou mostrando aos outros que a minha vida é útil. Se eu tenho estresse, ansiedade, olha só, eu sou uma pessoa estressada. Porque eu estou no meio comum, todo mundo é estressado. A gente já sabe hoje que o estresse ele faz parte, né? Então ele é necessário. O estresse fisiológico faz parte do organismo da pessoa que precisa ter um estresse para poder iniciar qualquer mecanismo, né? Então é necessário. Agora, o super estresse, que aí tu falou aí que é um troféu, eu concordo contigo, porque tudo hoje é estímulo. Então tu tá super estimulado o tempo todo. Super estímulos geram super estresses. Né? Outra, se tu não produzir, então tu é um preguiçoso, tu não é capaz, tu não é competente, tu vai desenvolver ansiedade, tu vai desenvolver fobias, que hoje tem muita gente com fobias, né? Muita gente com depressão, aquela depressão que ela é intensa e aquela que é leve, aquela que vai e volta, né? Mesmo a fibromialgia também vem de um super estresse. E aí a pessoa pensa, meu Deus, eu não consigo fazer nada, porque a fibromialgia, a pessoa fica na cama, né? Quando ela tá em crise mesmo, prostrada, né? Não consegue se mexer de dores no corpo inteiro, né? Então sim, eu acho que sim, hoje o estresse, a gente pode dizer o super estresse, que ele faz parte sim de um troféu. Como se as pessoas achassem isso, como que eu posso colocar? Como, eu estou mostrando para o outro, olha, que cheguei ao ponto de estar estressado porque me dediquei demais, que eu estou mostrando para o mundo que eu estou aqui. O ser humano só se move por interesse próprio. Exatamente, essa fala casa com tudo isso, não pode dizer assim, interesse próprio, e fazer um guarda-chuva e colocar embaixo todas as pontinhas do guarda-chuva, interesse próprio. Bem, você está estressado porque você se permitiu se sobrecarregar, você tem ansiedade porque você tem excesso de futuro, você tem depressão porque de repente você quer alcançar aquilo que no momento não dá e você não trabalhou para traçar uma meta, um plano para chegar lá, né? Então, porque eu quero de repente ter uma casa, um palácio lá em Dubai.
Hoje eu não posso almejar isso, né? Dentro da minha realidade agora, eu não posso, mas eu posso trabalhar no meu dia a dia, ter paciência para isso, para um dia, quem sabe, eu chegar lá. Gata, tu não vai querer morar em Dubai 50 graus. Não é para uma catarinense, eu digo, né? Já vou aqui para o interior de São Paulo, na cidade do meu marido, que é muito quente, eu já digo, isso não é para uma catarinense, estou fora. Mas lá tudo, né? No climatizado eu vou. Mas um exemplo bem, né? Fora, assim, mas é para isso, porque às vezes as pessoas entram em depressão por almejar aquilo que é inatingível, inalcançável, ou não é a realidade dela, ou não é para ela. O suficiente ela já tem. Então, por que um pouco mais daquilo que nem é tão necessário? Então, traga as coisas dentro da coerência, dentro daquilo que você pode. Eu digo que a gente pode tudo na vida, um pouco de cada vez, um passo de cada vez. Vá, almeje, planeje, mas diga, como eu vou fazer isso? Porque o cérebro, ele entende imagens. Captado. Né? Ele entende imagens. O que tu for falar é aquilo que vai criar rapidamente no seu cérebro. E aí, então, vai manifestar o bom ou o ruim, dependendo da força que tu tem naquela hora. Olha só, a Elizabeth também traz umas coisas, tá vendo? Sempre a gente troca, a gente aprende juntos, né? Claro, acho que é mais importante isso. Isso. Então, costumo dizer assim, gente, você quer chegar até lá? Eu vou chegar lá no consultório da Virgínia. Eu posso por esse caminho ou por aquele. Mas eu vou chegar lá. Sim. Certo, é isso, né? Isso. Eu quero chegar lá. Isso. Né? Eu estou disponível para chegar lá? Quanto tempo eu vou levar? Como eu vou? É isso. Eu tenho uma consulta lá com a Virgínia, então eu tenho que me preparar quanto tempo antes? Isso. Eu já tenho que perguntar para ela qual a roupa que eu vou. Sim. Né? O que você precisa de mim no momento que eu cheguei? Como eu posso chegar? Como que é o acesso? Né? Então, o como é muito importante. Sim. Eu penso também que a gente precisa saber o que a gente vai fazer, por que a gente vai fazer, o como a gente vai fazer e qual resultado a gente vai colher. É assim? Dessa forma? É assim. É isso mesmo. Porque muitas vezes, se a gente não se oportunizar, a gente não está gastando energia demais com coisas né? A gente não está despendendo ou colocando energia no lugar errado. Quando a gente pensa em caminho de pedras, a gente gasta energia demais. E aí a coisa não desenvolve. Concordo. Né? Porque o que é de Deus, vou falar de novo de Deus, né? Porque Deus está na minha vida grandemente. Que bom. Quando é de Deus, é leve, é suave, é rápido, é harmonioso. Tem gente que disse assim, esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ela queria mudar o endereço do trabalho dela, né, de sala comercial. E ela, mas eu tô com tanta dificuldade, meu Deus do céu, é para esse esforço todo é para eu realmente dar certo lá. Eu falei, opa, peraí, por que tem que ser difícil? Porque tem que ser tanto esforço. Para quê? Tudo precisa de um certo esforço. Lembra do estresse primário do organismo, do movimento? Ok, tem que ter, mas tem que ser tanto esforço assim, isso é um gatilho e é uma crença. Um gatilho de que, ai meu Deus, eu vou ficar super estressada, será que vai dar certo? Já é um mecanismo de dúvidas. E se esse esforço a gente pode chamar de dedicação? A gente vai se dedicar de uma forma coerente, leve, fluida. Se a gente pensar que pode ser fluido, pode ser uma dedicação. Talvez a gente vá chegar a atingir a meta de uma forma mais coerente. O esforço, eu gosto de fazer uma analogia com o feijãozinho no algodão, naquela experiência do colégio, da escola, né? No algodão e um tiquinho de água. Ele precisa, o feijão, de um certo esforço para o grãozinho romper a casca do feijão e começar a brotar. Só que se tu for olhar, é um esforço suave, não agride o feijão, não agride o algodão, não agride a água. Bem pelo contrário, a água dá suplementos ali, né, para conseguir esse brotinho fluir. Ele não sofreu, bem pelo contrário, ele só vai crescer. Então, esta é uma dedicação do mecanismo do feijão para ele crescer. E tudo se você trouxe aquela questão no momento da concepção, do nascimento, olha o esforço que há. É um esforço. Né? Então, há um esforço no momento de um espermatozoide fecundar um óvulo, é um esforço. Sim. E eles se dedicam, né? Vale, certinho, já é vida, já é energia. É energia, né? Tem uma coisa muito interessante que eu gosto de falar, assim, quando a pessoa vem, né, eu quero trabalhar o meu sucesso. Bom, tu já tem sucesso.
partir do momento que o espermatozoide fecundou, já é o teu primeiro sucesso da vida. Sim. Quem que faz o movimento? É o homem. É o espermatozoide. São as mitocôndrias que existem naquele espermatozoide que faz o movimento. Porque o óvulo, ele só desce com a gravidade. Ele não tem nenhum movimento próprio. É a gravidade que joga ele para baixo. Mas tem todo um outro corpo que está formulando isso também. Né? Que faz o movimento, e aquele é o primeiro sucesso. Aí dali vem o movimento do útero, que é acoplar essa mórula, né? esse óvulo fecundado na parede do útero. Aí é um outro esforço. Exato. Que é suave, que é leve, que é harmonioso, porque para a mulher conseguir engravidar, ela tem que ter todo um conjunto fisiológico para poder acontecer aquela fecundação, aquela explosão maravilhosa e aquele acoplamento na parede do útero, senão não acontece. Então o primeiro movimento é do homem. Isso também eu gosto muito de falar de relacionamentos. Que hoje o que está acontecendo, Elizabeth? As mulheres estão tendo movimento e não é assim. Virginia, tu és machista? Né, se a gente for olhar a fisiologia, o homem tem fibras mais potentes do que as mulheres. Então, o homem pode fazer o primeiro movimento. E deve, para não estragar e não passarmos mulheres, nós, por cima da autoestima do homem. E deixar esse homem fazer o primeiro movimento. Quando ele dá um passo que seja pequeno, aí a mulher pode dar um passo também. Vamos pensar de novo na analogia de espermatozoide e óvulo. É assim, desde o princípio. Quando acontece o contrário, poucas vezes o relacionamento dá certo. Muito poucas vezes. Interessante. Bom ponto de vista. Interessantíssimo ponto de vista. Sim. Isso mesmo. E dentro desse nosso troféu, né, de rotina agitada, ansiedade, estresse, tudo isso que a gente... O sono também hoje está prejudicado, né? Muito. A gente perde o sono pensando no estresse, né? Ou a ansiedade não te deixa dormir. Ou aquele excesso de futuro, excesso de realização ou daquilo que deixou realizar, perde-se o sono. Ou até os nossos hábitos, né? Diários. Sim. Eu comi muito à noite. Vai ter uma boa noite de sono. Né? Eu comi uma feijoada, vai fazer mal. Né? A gente já sabe que depois das 9, depois das 8... Isso, fisiologicamente falando, o corpo vai demorar um pouquinho mais e a qualidade do sono não vai ser tão boa. O sono, ele envolve muitas coisas, né? Tudo que tu viveu durante o dia, ele vai afetar na tua qualidade de sono. Tem gente que diz, nossa, eu durmo 8 horas e fica tudo bem. Mas quando tu acorda cansado. Não deves acordar cansado. Tem que ver qual é a rotina do dia, o que está acontecendo, que tu não está conseguindo relaxar à noite. Pode ser falta de um suplemento? Pode. Pode. Né? Pode ser o excesso do estresse do dia a dia? Pode ser a meta do dia que tu não conseguiu alcançar? Pode ser a preocupação do outro dia de coisas que tu tem que fazer? Pode. Então tem que ter toda uma higiene aí, uma preparação, tanto do corpo quanto da mente, para a gente conseguir melhorar essa qualidade de sono. Sono, ele é essencial, como respirar também é essencial. Então eu preciso dormir para poder agir. Tudo na natureza dorme e tudo na natureza acorda. Né? E nós não somos diferentes. Exato. Então a gente precisa do sono para reparar, metabolizar e aí então conseguir realizar o que tem que fazer na hora do despertar. E o que as pessoas estão fazendo? Muitos estão reduzindo sua hora de sono e reduzindo sua qualidade de sono. Aí não consegue executar. Aí desenvolve um infarto do miocárdio, um AVC, né? Começa tudo com a pressão, né? Que sobe, triglicerídeos, come errado, não faz atividade física. Tudo isso vai gerar problemas futuros, porque o que a gente faz hoje reflete para a nossa vida amanhã já, né? Então, tem que pensar nesse processo. Eu vejo muitas pessoas com hábitos muito irregulares em relação ao sono. Eu costumo brincar, né, e sempre colocar que muitas vezes a pessoa não dorme, ela continua trabalhando ou continua no agito do dia a dia. Ela dá continuidade, ela finge que dorme e a gente finge que acredita que ela dormiu. Também tem um grau de ansiedade da pessoa, porque quando a pessoa é muito ansiosa, né, ela não consegue relaxar, o sistema nervoso dela autônomo não consegue trabalhar na hora do sono, na hora da noite.
né? Porque ela está ligada. Hoje a gente tem luz, antigamente era o sol a nossa luz, né? Na humanidade. Hoje tem luz artificial. Então isso é bom? Mas atrapalha um pouquinho nesse gênero sono. Eu até daria como conselho aqui na nossa fala, né? A pessoa que ela quer ter uma qualidade melhor de vida e de sono, que faz parte dessa qualidade de vida, ela ir desconectando à noite, fazendo coisas que lhe deem prazer. Exemplo, eu vou fazer um esporte. Ali, anoiteceu, eu vou dar uma caminhada, vou, né, no meu caso, como eu aprendi com o fisioterapeuta, olha, você precisa de algo para ter uma válvula de escape, um esporte de explosão. Para desestressar. Que é o que combina, inclusive, com a sua natureza. Você precisa de algo que te dê explosão como uma válvula de escape para você fazer o equilíbrio do seu corpo. Então, eu fui buscar um esporte raquete, né, que sou super apaixonada, e é um tema depois para trazer alguém, ou a gente mesmo pode conversar, que é o pádel. Tem gente que joga tênis, que joga badminton, squash. Então, acho que são esportes bem interessantes. Há quem faça caminhada, há quem participe, inclusive, de atividades em grupo, que às vezes eu também recomendo. As pessoas que elas se isolam demais, às vezes elas necessitam do grupo. Então, ir trabalhar numa corrida em grupo, uma bike em conjunto, é muito legal. A bike mesmo, né, vai estar levando a pessoa perto da natureza, que traz um pouco mais de equilíbrio. Então, isso eu penso, eu gosto de costurar, então vou costurar, gosto de ouvir música. Então, vou fazer isso para ir desconectando um pouco antes de dormir. Ou ao final de semana que eu posso fazer algo isso. Que não tenha uma obrigação, né? Exato, porque que lhe dê prazer. Hoje tudo tem uma obrigação, né? No teu cotidiano, tu tem que produzir, tu tem que ter um valor X para pagar teus investimentos mensais, né? Tua subsistência. Mas hoje o prazer, tem muita gente que tem dificuldade de sentir prazer. Que seja de ter algo, yoga, né? Ter algo que possa te proporcionar bem-estar. Tem muita gente com dificuldade disso. Aqui no Sul mesmo, a gente é muito treinado só para trabalhar. E o prazer qualquer é beber e comer. Né? Exato. Agora isso está se transformando. A gente já sabe que a atividade física é importantíssima. Hoje os vovós já estão fazendo pilates, yoga, né? Já estão trabalhando, e com isso seus netos vão aprendendo outros. Minha vovó faz, eu acho que deve ser uma coisa boa, vou fazer também. Hoje as crianças já estão no balé, no hip hop, na dança de rua, no karatê, no futebol, né? E vão trazendo isso, só que não pode se perder. Porque quando as responsabilidades maiores chegarem, que é tu assumir uma família, tu assumir um compromisso de trabalho, não pode ser só isso. Tu também tem que ter a tua individualidade, ter o teu momento de desestresse, de prazer, né? E vamos falar um pouquinho de antigamente, né? Um pouco antes, lá na nossa época, dos nossos avós, bisavós. Por que antes se dormia mais cedo? Porque você fez um esforço, daquilo que a gente tinha falado, muito mais durante o dia, porque você não tinha a facilidade que tem hoje. Você tinha que buscar um ônibus, você tinha que ir de bicicleta, você tinha que fazer as coisas a pé, ou você mexia mais na roça. Então, eram coisas que traziam cansaço físico. Você chegava em casa, queria jantar e descansar, porque era necessário. E hoje a gente tem uma rotina que não nos favorece nesse sentido. Por isso a gente tem que ter a nossa válvula de escape. Hoje a maioria dos trabalhos, né, eles são de trabalho mental. Tu senta na frente do computador e começa lá a trabalhar e tu nem vê a hora passar, não sabe se faz chuva, se faz sol. É diferente de antigamente. Hoje tem um grupo que é os agricultores que fazem isso, que tu falou que continua, porque a gente tem um alimento, né? Precisa muito deles, tem um alimento por conta deles, mas hoje a maior parte de trabalhadores é nessa área mental. E aí o estresse mental, ele é pior que tudo, porque tu não consegue desligar para dormir. Aí entra um pádel, um tênis, um vôlei, a natação, né? Um futebol, um yoga para respirar, porque daí durante o dia tu tranca a respiração, nem respira direito. Então, aí sim, trabalhando essas questões do estresse mental para poder a pessoa aprender a desligar, aí ela vai conseguir dormir direito, senão ela não consegue. Então, eu penso isso, assim, para a gente já ir fechando,
né, umas dicas para termos realmente entrar o ano novo com um pensamento, com uma coerência com relação à nossa saúde, ter uma saúde renovada. O que a gente pode deixar de dica para o pessoal que nos ouve? Muitas coisas. Primeiro, precisa fazer um planejamento do teu ano. O que tu quer para ti no pessoal? O que tu quer para ti no profissional? Mas eu não trabalho. Mas tu estuda. Se tu estuda, então bota lá. Mas eu não estudo, tô aposentado. Então veja alguma coisa que tu pode fazer para alguém. Então, faz um planejamento, pode caber dentro do teu projeto pessoal. Eu vou me espiritualizar mais, eu vou fazer reiki, vou fazer acupuntura, eu vou dormir 1 hora mais cedo para mudar os meus hábitos, vou trocar a minha alimentação por coisas mais saudáveis, consultar uma nutricionista, trabalhar a prevenção, eu vou ficar mais com os meus filhos, eu vou cuidar mais dos meus netos, eu vou fazer o meu pilates, para eu poder ficar bem, eu vou fazer suplementações, o que eu posso fazer do meu lado pessoal para ter um 2024 melhor? Meu lado profissional, para a gente trabalhar um pouco a ansiedade, vou escrever, porque o que está escrito é concreto, o que está na mente não é concreto, é perturbação. Então eu preciso escrever para concretizar. Então eu vou escrever lá, eu vou arranjar um emprego novo, eu vou almejar o meu salário X, eu vou fazer um curso de inglês, um curso de alemão, eu vou trabalhar numa técnica nova que eu preciso aprender, eu vou fazer um cursinho de administração do meu negócio. Então, organizar, ter essas metas, não necessariamente tu é obrigado a conseguir fazer tudo isso, né, no ano, mas é bom ter ali para ter um roteiro, uma direção e não deixar a coisa solta, porque a gente perde energia, perde foco. Mas eu gostaria de mudar, então ok, faz um projeto até junho, de junho a dezembro faça outro, né? Então muita coisa está acontecendo, ok, faça projetos mais curtos. Isso é uma excelente dica para combater a ansiedade. Uma outra coisa que eu gosto muito de trabalhar é o que tu tem de bom? O que tu tem de ruim? 3 coisas positivas tuas, 3 coisas negativas que tu acha de negativo teu. Vamos começar a ver o teu lado luz e o teu lado sombra, principalmente. Porque a sombra é que te prejudica. Porque tu tens uma sombra, não adianta dizer que tu és iluminado, não sei o quê, e não é. Todos nós temos luz e sombra. Quando a gente assim, aceita a nossa sombra, a nossa luz consegue brilhar mais. E quando alguém for te chamar assim, ai meu Deus, que guria mais tansa, tu vai entender, sim, tem horas que eu sou tansa. Tu assumiu o teu lado sombra. Exato. E aquilo não vai te afetar. E tudo bem? E tá tudo bem, porque eu sou tansa mesmo. Né? Pede pra eu mexer no computador, eu sou tansa. Então eu tenho que assumir que eu aquilo não domino. O que eu posso fazer? Pode colocar lá no meu projeto. Ou eu vou aprender a mexer no computador, ou eu vou contratar alguém para fazer aquilo para mim. Exato, porque cada um tem a sua especialidade e tem os seus dons. Sim. Tem aquilo que você faz de melhor. E nem tudo a gente faz tão bem. Sim. E ok. A gente tem que ter a dualidade. Isso também nós trouxemos ontem na nossa live. Essa lado sombra, o lado luz, é para trazer o equilíbrio. Porque nós somos yin e yang. Sim. Né? Nós somos o bem e o mal. A gente tem as dualidades. Então, dessa dualidade, trabalhando em equilíbrio, vamos chegar num caminho. Mas, como você falou, aceite a sua sombra. E veja como você pode lidar com ela. Isso. E não se frustre dentro dos seus objetivos. Eu achei ontem interessante, nós trouxemos também. Trace pelo menos 10 pontos que você pode alcançar neste ano. São pontos palpáveis, né? São 5 dedos. A gente consegue colocar na palma da mão e conseguir tomar as rédeas desse objetivo. Porque você precisa saber, eu quero e eu posso e vou concretizar de que maneira. Qual é o caminho que você falou? Não é o caminho das pedras, adorei, achei ótimo. Mas é o projeto, a viabilidade, a execução, o alcançável desse projeto. É esse caminho que a gente falou. Para chegar num consultório, qual é o caminho que eu preciso fazer? Sim. Quanto tempo eu vou levar? E o que eu vou alcançar com isso? Quais são os resultados que eu vou ter? Isso é importante. Uma coisa importante também é se abra. Se abra para o novo. Deixa o novo vir.
deixa o novo entrar, não fique resistente às mudanças. Quanto mais tu resiste, mais esforço, mais pedra, mais mala dos outros tu carrega. Menos aprendizado. Menos evolução. Mas ele diz, mas por que não dá nada certo para mim? Porque tu tá ocupado de uma resistência gigante de mudanças. Então, deixa o novo vir, a gente está começando o ano agora. Que tal começar um esporte físico, né? Uma atividade física? Que tal começar um cursinho, olhar para um novo aprendizado? A gente não pode deixar nunca de estudar, nunca de aprender. Se um conflito, eu falo isso muito na constelação, se um conflito está acontecendo hoje, o que eu preciso ver com isso? O que esse conflito me mostra? Esse conflito pode ser uma briga com o pai e com a mãe, como pode ser uma doença, como pode ser uma frustração de trabalho. Então, o que isso está aprendendo? Porque o universo é assim, quando tu não aprende aqui, e nesse momento, aí tu muda de, sei lá, de trabalho, tu vai para outro, vem um exercício mais potente, mais forte, pior do que daquele. Né? É um exercício de matemática, eu brinco, né? Que aí, então, é cada vez mais difícil. E se o universo está te dando, é porque tu dá conta. Se oportunize. Sim. Se permita. Isso. Muitas vezes um terapeuta fala, eu acredito em você, e você acredita no seu potencial? Eu sei que você tem, eu falo aqui para os nossos colaboradores. A gente está te dando desafio porque você pode, e eu acredito no seu potencial. Ok, se você não puder, a gente pelo menos vai experimentar. E aí, se não der certo, ok, a gente vai ajustar, vai adaptar. Tudo bem, sim, mas você precisa se oportunizar. Esse é o grande, né? A grande fala, acho que para a gente fechar, eu penso que é isso mesmo. Eu acho que isso é um pensamento bem positivo para que a gente possa trazer para esse ano de 2024, que é um ano que a gente pode colher tudo que a gente plantou e a gente pode talvez desperdiçar aquilo que a gente não conseguiu concretizar ou teve oportunidade na mão e deixou passar. Então, nossa dica de hoje é, né, fechando esse pensamento, não deixe as oportunidades passarem. A Virgínia trouxe. Esteja aberto, abra os olhos, né, abra seu coração, abra seu corpo, físico, emocional, mental, né, como a gente trouxe lá no início, esse ser global, esse ser holístico, esteja aberto as oportunidades para que a sua evolução ocorra. É isso? É isso. Saúde renovada, pensamentos renovados e um ótimo ano novo. Um ótimo ano novo. Obrigada pelo convite, amei estar aqui com vocês. Gratidão. Quem sabe é o primeiro passo de muitos. Estaremos aí todas as sextas-feiras, né, no nosso DNS Cast, e você já está convidada para um próximo. Obrigada. Gente, muito obrigada também para quem está nos ouvindo. Então, DNS Cast, suplementos inovadores e conteúdos inteligentes.